seguidores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema meio polêmico para alguns, né? Geriatria, é só para velho? É só para idoso? Né? Uma pergunta muito comum também aqui no consultório e nas redes sociais, né? A grande pergunta que fica é: será que a gente só vai envelhecer mesmo com 60 anos? Né? Na realidade, a gente já tem várias pesquisas, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, de alterações metabólicas que começam no nosso corpo a partir dos 30 anos. Lógico que a partir dos 30 anos essas alterações metabólicas iniciam, mas ninguém tem a manifestação ainda desse processo de envelhecimento. O que a gente já percebe é que aos 40 em diante, aos 50, a gente já consegue então detectar algumas alterações desse envelhecimento que está iniciando, e graças a Deus, porque a outra alternativa seria não envelhecermos, e acredito que não seria uma alternativa que muitos querem. Afinal, quem quer morrer jovem, quem não quer viver bem, né? Então, a pergunta que me fazem, eu sempre dou essa resposta: quem que não quer envelhecer? Né? E se quer envelhecer, de que maneira também você quer chegar aí aos seus 80, aos seus 90 anos? Então, esse processo como prevenção é uma das metas da geriatria. Então, a gente trabalha com todo o processo de envelhecimento. Quando você vai ao geriatra, ele já vai começar então o acompanhamento seu, lógico, também fazendo um levantamento de todo o histórico seu familiar. Em geral, o geriatra é um médico que conhece todos da família. Ele, em geral, cuida da mãe, da irmã, da filha, do irmão. Então, ele conhece já bem de dentro ali, né, do convívio da família, quais as doenças que são mais prevalentes naquele histórico familiar. E com isso, ele consegue ter um acompanhamento mais próximo do que pode vir a surgir de doenças e iniciar, então, um processo de prevenção, que é um dos grandes lemas da geriatria. E também existe aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, quem não quer ser jovem fisicamente aos seus 80, né? E fica também aquelas perguntas, quando eu vou ao geriatra aos 40, o que ele vai poder fazer por mim, né? Já que eu ainda não tenho, talvez, as doenças instaladas. É justamente aí que a gente vai começar o processo de acompanhamento e começar então a detectar se tem alguma doença instalada, começar a detectar principalmente perda de massa muscular, que é um processo muito comum. A partir dos 40 anos a gente começa a perder as forças, e o primeiro local onde a gente tem a perda de força é a mão, né? Por isso que em pacientes mais jovens, se você pede para eles abrirem a garrafa, eles têm muito mais facilidade do que um paciente de 60 anos, porque esse paciente de 60 anos, ele já está perdendo essas forças, principalmente nas mãos, que é o primeiro local, e ele vai ter mais dificuldade. E com isso a gente começa a trabalhar a prevenção no sentido de sarcopenia, no sentido de não ganhar tanta massa gorda, de prevenir perda de massa magra, de prevenir disfunções metabólicas, doenças como diabetes, hipertensão, Parkinson também. A gente já começa a avaliar neurologicamente esses pacientes, principalmente aqueles que já têm algum histórico familiar de doença neurológica. Então, quanto mais cedo você começar o seu acompanhamento, melhor você vai ter no seu processo de envelhecimento. A gente também trabalha com a prevenção de doenças, então a gente tenta fazer sempre esse acompanhamento para prevenir as doenças que podem se instalar. E além do processo de prevenção, a gente também trabalha com a parte de cuidados na alimentação, auxílio também no sistema emocional, né? Porque muitas vezes o processo de envelhecimento ele vem com algumas perdas emocionais na parte de orientação quanto à aposentadoria, né? O que eu vou fazer já que eu estou prestes a aposentar, e hoje aos 65 anos, que é a média estimada de aposentadoria, a gente sabe que os idosos estão bem ativos, né? Simplesmente aposentar e ficar em casa assistindo televisão não é, via de regra, o que muitos desejam. Muitos desejam estar ainda ativos, produzindo, tendo novas atividades, novos conhecimentos.
E outra coisa também, manter o corpo ativo, que é o grande e o principal objetivo nosso, que é evitar que o paciente fique acamado, seja ele mais jovem ou não. A gente deve lembrar sempre também que a idade ela não quer dizer muita coisa e que a morte ela não escolhe uma idade pré-determinada. Não é porque você tem 40 que você está isento do risco de morte por doenças coronarianas, por exemplo. Então, ficar sempre atento na questão da prevenção nesse sentido. Evitar também uma morte precoce, antes dos seus 50 anos aí, por exemplo. Envelhecer é justamente não parar no tempo, então a gente tem que acompanhar esse processo do envelhecimento para não parar no tempo, porque você vai querer chegar aos seus 80 anos produzindo, andando, comendo, fazendo a sua atividade física, com certeza. Então, se você ainda tinha dúvidas, né, de quando procurar o geriatra, por que eu devo procurar o geriatra tão cedo, espero que esse vídeo tenha trazido todos esses esclarecimentos. Se você também gostou, se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para nós, que a gente pode estar respondendo as suas dúvidas ou até mesmo utilizando a sua dúvida como próximo vídeo para poder esclarecer para vocês e mostrar o quanto prevenir ainda é melhor do que remediar e que o mito ENTA 60, 50, ele não existe mais, está na nossa cabeça, né? E tirar esse bicho de 7 cabeças, eu tô com 40, vou no geriatra, que é isso? Não, isso não é nada demais a não ser ter consciência de que o maior bem que a gente tem é a saúde, e se a gente não cuidar da saúde, é lógico, a gente vai ter consequências a longo ou a curto prazo. Até o próximo vídeo. Tchau!